Olá, sou Paulo Marchetti e volto com mais um conteúdo a respeito do jornalismo de entretenimento. E neste vídeo eu vou mostrar alguns exemplos de roteiros que eu trabalhei, tanto de programas semanais, como é o caso do Urbano, que eu já fiz um vídeo, inclusive, sobre o Urbano, comentando e fazendo uma análise sobre a produção e todo o trabalho em cima desse programa que era do Multishow. Tenho aqui um programa que é o qual eu vou começar, que é o Tempero na Mochila. Era um programa, uma série do Food Network, um canal só sobre comida, gastronomia, culinária. E esse programa Tempero na Mochila misturava exatamente culinária, gastronomia e turismo. E tem o Que Rock é Esse, também do Multishow. Tem um institucional que eu fiz. Então, são programas que e infelizmente a maioria deles não encontrei no YouTube, alguns só um trecho, e, mas são programas e uma coisa interessante também desses roteiros é que assim, tem acho que dois que estão mais ou menos prontos, o do Tempero na Mochila e o da Singenta, o institucional, e tem alguns que estão mais ou menos prontos, que é interessante também, eu vou comentar, e, e é de propósito também. Quando eu levantei meu arquivo, fui atrás das minhas coisas, do HD externo, das pastas antigas e material antigo. Eu achei esses, achei outros roteiros, mas eu escolhi esses aqui porque exatamente para mostrar um pouco do que pode ser a construção deles e, e deles prontos também. E lembro que esse conteúdo ele é de jornalismo e ele é de rádio, TV e internet, dos dois juntos, que é que acaba que a fusão do jornalismo com rádio, TV e internet é o jornalismo de entretenimento, que é a evolução exatamente dessas duas áreas, as duas se fundindo, coisa que já acontece desde sempre, mas que hoje é muito mais evidente. Então, esse trabalho que eu vou mostrar aqui, essa análise aqui de alguns roteiros, serve para as duas áreas, tá? Para jornalismo e para rádio, TV e internet, e também para quem faz cinema, óbvio, para quem quer escrever roteiro, não necessariamente só dirigir, mas roteirista também, produtor, serve para todo mundo porque é um olhar geral em cima de cada roteiro. Então eu vou abrir aqui primeiro o do Tempero na Mochila, que, que eu peguei o episódio que foi feito na Chapada, ó, já está até na metade, deixa eu ir lá para o começo. Ele foi feito na Chapada. Foram 13 programas. Essa foi a terceira e, se não me engano, a última temporada desse programa. Tinha um apresentador, o Pedro, que é um chefe de cozinha, e eu fui chamado apenas para fazer a pesquisa e o roteiro. Eu tive agosto, setembro, outubro, tive aí uns 3 meses para entregar tudo, desde o start inicial, que eu comecei com uma pesquisa, como era na Bahia. Eu comecei numa pesquisa por telefone, internet, à distância, e-mail, e só depois eu fui fazer a pesquisa de campo. Então, teve duas etapas. E aí, sim, na pesquisa de campo, fui para todos os lugares, conheci os personagens, tirei foto, tal, e para montar exatamente os roteiros. E haveria uma terceira fase da minha parte, que seria acompanhar a pós-produção, mas que não foi necessário, porque, como os roteiros, a própria direção de produção do programa falou, que como os roteiros estavam bem estruturados e bem explicados, que não haveria, não teria problema na pós-produção, porque eles estavam, como eu falei, estavam tá bem nítido aqui o que é. E esse é um exemplo, este roteiro do Tempero na Mochila é um exemplo de roteiro de série documental, e também pode ser de documentário, como é o Na Fé, que eu vou mostrar aqui também, e que eu analisei o Na Fé em um dos vídeos, acho que eu falo de documentário, exemplo um, alguma coisa assim. Mas voltando, o tempero na mochila,
São 13 episódios, e cada episódio em um lugar, um em Salvador, um, nesse caso aqui, na Chapada da Diamantina. Mas a minha pesquisa, quando eu fui na Chapada, vi que dava para fazer um programa em Lençóis, dava para fazer 2 programas em Lençóis. Então, foi o que eu apresentei, e que a produtora e a emissora, no caso o Food Network, topou, falou, pô, legal esses 2 programas, vamos fazer os 2 programas na Chapada da Diamantina. E a pesquisa de campo, ela serve exatamente para isso, para você ter um olhar, porque foi o que aconteceu. Eu fiz a pesquisa sobre um programa de Lençóis. Eu conto essa história em algum dos vídeos. E quando eu cheguei em Salvador, exatamente para iniciar os meus 15 dias de pesquisa de campo, eu estava conversando com um taxista, que por acaso que eu peguei no aeroporto para me levar até o hotel, eu não lembro até onde ele ia me levar, e conversando com ele, ele falou, não, eu trabalho também com vídeo, eu ajudo na produção, sou motorista, tal, tenho as produtoras aqui em São Paulo. Falou, tal, eu estou indo lá para Chapada. Ele falou, você precisa conhecer o Bistrô da Onça. Eu falei, como assim, sério? Ele cara, é um bistrô, é um restaurante maravilhoso, é lá no meio da Chapada, um visual maravilhoso, eles só fazem pratos veganos e vegetarianos, você vai comer flor, você vai comer as punks, né, as plantas não convencionais, que são muito gostosas, muito saborosas, muitas delas. Eu experimentei, né, claro, na pesquisa de campo, precisei. E falei, pô, que legal, tal. Aí, pô, peguei o telefone do Bistrô da Onça, peguei o telefone do senhor, que era o motorista de táxi, os contatos do bistrô, fiquei super interessado, cheguei ao hotel e abri o computador, tal, e já entrei, fui pesquisar o bistrô, ver como na sequência eu já ia para lá. Então eu já queria ir, já fiz uma pesquisa rápida e fiquei maravilhado. Isso aconteceu, esse trabalho foi em segundo semestre de 2017, e o programa foi ao ar no primeiro semestre de 2018. E, pô, então já entrei, vi coisas do YouTube, entrei site da prefeitura e tudo, aquela pesquisa que você faz de turismo, atrás da informação, tudo. E fiquei encantado, falei, não, preciso. E já em Salvador, entrei em contato com os 2 personagens que a gente vai ver aqui no roteiro. E foi assim, esse segundo programa, ele surgiu de uma conversa improvável com um taxista, que por acaso, e não era por acaso, óbvio, eu não acredito em coincidências, me deu essa dica que, pô, se tornou um programa incrível, inclusive, pelo visual, pelo prato, pelas receitas, por tudo, pelo acolhimento. Foi um programa muito bacana, e foi improvável. Por isso que é muito importante a pesquisa de campo. Por mais minuciosa que seja a pesquisa à distância, quando você vai ao local, conversa com as pessoas e entende a região, vê outros estabelecimentos, outros lugares, e, enfim, aparecem outras ideias, aparecem outras coisas, como aconteceu ao longo de toda essa viagem de 15 dias, uma viagem cansativa, de 15 dias, e que resultou em bons programas. Então, esse aqui, eu já começo abrindo o roteiro assim, ó, Tempero na Mochila, o programa 10, então já está encaminhando para. São 13, né? Então já estava encaminhando para a reta final da temporada. Quem acompanha o programa já estava, então, já inteirado na Bahia. Esse é o segundo programa, inclusive, ele já tinha feito o programa de chegada na Chapada, um programa em Lençóis, e esse aqui é o segundo. E aí eu ponho no começo, tá vendo? Tem um título que eles me pediam, me pediam título, tal, os ingredientes da Chapada, o local Chapada da Diamantina, ponho a receita principal, tal, ponho o nome dos chefes, uma imagem deles, sempre bom, ó, uma imagem, eu não lembro se essa imagem é do caminho ou já da entrada do bistrô. Eu coloco aqui a história do bistrô, todo o contexto, porque isso é bom para
produção, para quem pega o roteiro ali, que não sabe virar o câmera, pessoal que chega mais perto do momento da captação e não acompanhou essa pré-produção, para pegar o roteiro. Quando me mostraram o roteiro que fizeram na primeira, na segunda temporada, ele não tinha nada disso. Eu trouxe para este projeto o que se costuma realmente fazer em programas em roteiros dessa forma, quando são documentários e séries dessa forma. Então, o que eu fiz foi contextualizar o Bistrô da Onça, conto toda a história de como surgiu, qual a proposta, como que eles trabalham, o prato que eles fazem, os pratos principais, e contextualizo tudo. Ó, falo um pouquinho de cada um, dou uma biografiazinha rápida de cada um deles, e porque assim já contextualizo para quem for captar, como eu falei, já, já sabe do que se trata o espaço, tanto pelas imagens quanto pelo resumo, pela biografia. Aqui é a sinopse do programa, também antes de começar o roteiro, já faço uma sinopse. Ó, depois de conhecer Lençóis, como eu falei, Pedro agora sai da cidade e vai para a região da Chapada, e o episódio começa com o Pedro indo na casa da geleia, mostrar lá como que se faz a geleia, aí depois ele vai conhecer os doces Dafra, que são tradicionalíssimos em Lençóis. Você não vai para Lençóis você não volta de Lençóis sem ter um doce Dafra na mochila, sem dúvida. E aí depois que vai para o doce, aí sim ele pega a estrada, porque acho que não lembro, uma hora e meia de Lençóis, onde fica o restaurante. Tá vendo? Ele vai para o Parque Nacional, tal, para no meio do caminho. Eu conto tudo isso aí na sinopse, indo para o bistrô, que tem uns visual, tal. Ele vai parar lá, vai tirar foto, tudo. Faço um espelho do roteiro, já também antes de começar o roteiro. Bom, o Pedro conhece a casa da geleia, é uma coisa muito assim, direta, sabe? Acompanha o preparo da geleia. Beleza, aí depois Pedro em São João já conhece já é outra situação, né? Conhece os doces Dafra, também faz a degustação e vê o preparo do doce. Aí tem um Povo Fala, todo o programa tem um Povo Fala, que aí também ajuda a separar os assuntos. Terminou o Povo Fala, ele vai para o Estrada, né? Para o bistrô. Eu nem ponho aí, a ida para bistrô já está subentendido que ele vai parar em alguns pontos turísticos da estrada para tirar foto, para mostrar, para fazer alguma cabeça de passagem e tal. E, e aí chega lá no bistrô, vai conhecer o bistrô, vai conhecer a horta do bistrô, vai pegar o coco na mata de palmeira, aí ele faz a montagem, porque a cozinha do Pedro do programa era uma cozinha móvel, então ele chegava lá com a cozinha móvel e montava mesmo. Tirava, abria o negócio, tirava as panelas e tal, e montava a cozinha ali para. Então, o lugar onde ele ia com essa cozinha. Então, na minha pesquisa também, eu tive que prestar atenção nessa parte. Eu conto isso em algum lugar também. Eu tive uma conversa com a produção, né, para dizer como que era o ambiente, clima, estrada, essas coisas, logística. Aí ele monta a cozinha, tem o preparo da receita, receita rápida, um VT fora do programa, que é feito, eu nem sei como, eu não, isso vinha para mim já pronto, eu só pegava e colocava no roteiro as passagens e a receita já escrita tal. O próprio apresentador, o Pedro, já passava para mim pronto, eu só colava no roteiro. Então eu não sei como era captada essa receita rápida, mas era um VT fora. Aí terminou esse VTzinho da receita rápida, eles terminam a receita principal, sentam, comem e tchau, acaba o programa. Esse é o espelho que eu ponho de inicial. Todos esses programas têm um cold open. Cold open é um conteúdo que se grava antes da vinheta de abertura do programa. É uma linguagem universal, esse termo universal. E no caso aqui é
é o Pedro, já na BR-242, que a caminho de Lençóis, e ele falando, ó, tô aqui na Chapada e vou ver o sertão baiano. Aí já entra um recapitula com imagens do programa passado e com esse off dele falando semana passada, estava em Salvador e tal. Aí volta para ele, já no mesmo lugar onde ele está na estrada, volta para ele e fala: o programa de hoje eu vou para a estrada, vai ver a Chapada tal, conhecer esse sertãozão todo. E aí tem mais um offzinho, ele falando da natureza, tal, dos lugares que ele vai ver, que também com imagens, obviamente. E aí depois vem a abertura. Na abertura ele dá a escalada, que é o que eu mostrei agora, é a sinopse. E o espelho é isso aqui, depois de andar todo o litoral, agora vou ver o interior baiano e tal. E, evidentemente, com imagens do programa sendo ilustrando esse off aqui, tá vendo? Ele é gordo. E eu não sei porque está em vermelho, mas não lembro. Eu vou cair na estrada, tá vendo? Vou partir para Lençóis e tal, e ele dá essa geral. E eu também alimentei o roteiro com imagens de todo mundo, como eu botei a imagem dos dois chefes, que são os personagens principais desse episódio, que é do Bistrô, eu botei imagens de todo mundo, de todos os personagens que participaram de todos os programas, de todos os roteiros, e fora essas imagens que eu botei no roteiro, tinham outras que antes eu tive algumas conversas com a direção de produção, com a produção. Então, nessas reuniões com a própria emissora tal, nessas reuniões a gente via outras fotos, não só essas que eu estou mostrando aqui no roteiro. Essa aqui é só para ilustrar, como eu falei, algumas pessoas que chegam mais ou menos em cima da hora tal, mas assim, o apresentador, o diretor, o produtor, principalmente a direção de produção, todos eles já sabiam muito bem de todo o conteúdo. Eu fazia filminho e tal, de tudo. Eles estavam completamente imersos em cada episódio, né? Aí põe aí, ó, cabeça de abertura da Casa da Janela, da Casa da Janela, Casa da Geleia. Tô vindo aqui e tal, a mesma coisa. Nesse ponto 7 eu conto a história da Casa da Geleia, dou uma geral do casal, uma bio de cada uma, ó, Lia de Lençóis, o Zé Carlos é paulista, ele chegou lá na década de 70, começaram a fazer geleia e tal, então a especialidade dela, põe aí as frutas, não sei o quê, e faço a sugestão de pauta. Eu não sei por que uma está vermelha ou uma está preta, também não, eu nem quis mexer nisso, mas todos esses programas, todos esses roteiros de captação, que é esse tipo de roteiro, é chamado como roteiro de captação, você tem essa sugestão não só de pauta, como eu vou mostrar depois, sugestão de textos também, porque a gente não sabe da situação. Então, você põe ali uma base, pelo menos para o apresentador já saber, como eu falei, o Pedro já estava imerso nessa história toda, então ele já sabia, e essas perguntas ajudam, ele não precisa necessariamente fazer todas essas, e é óbvio que chegando no local, tudo pode mudar. Tanto que quando eu conversei com o casal, para fazer essa situação aí, que eu combinei essa situação com eles, do Pedro ir lá e fazer, ela não quis falar que fruta que ela ia fazer, porque como eu estava lá em setembro, e essa captação ia ser feita, não sei se é, mais ou menos em novembro, ela falou, depende da fruta. Assim como aconteceu com outros chefes, depende do momento. Quando eles chegarem aqui, eu vou dizer, uma semana antes, eu vou saber te dar o prato. Porque uma coisa que eu precisava colocar em todos os roteiros era a receita principal. Então, assim, eu pegava até uma receita principal e colocava, conversava com eles tudo, eles falavam, olha, em pior das hipóteses, a gente faz isso que eu tenho certeza que vai acontecer. Então eu pegava, botava uma receita, mas uma semana antes, 2 semanas antes, já dava para saber o que ia ter, por exemplo, no caso das geleias, quais as frutas que ela ia fazer.
como eu falei, eu não sei da situação, como foi a captação, como ia ser a captação, claro, como ia ser a conversa, e o que a pós-produção, a edição, iria aproveitar do que eu coloquei no roteiro. Então, em algumas situações, em alguns roteiros, ou praticamente todos esses roteiros, eu colocava a opção de off, se quisesse falar. Caso a conversa não tivesse chegado a dar essas informações, então eu sugeria. Então, qualquer coisa, ó, põe esse off. Dona Lia me disse que a receita, sua geleia recebe a mesma quantidade de açúcar e tal. Essa mania de fazer geleia é bem antiga. Aí eu conto um pouquinho da história da geleia aqui. Eu fiz essa pesquisa, não lembro. Eu peguei, porque nessa viagem que eu fiz, essa viagem de pesquisa de campo, as geleias aqui, botei. Essa é uma foto do local mesmo, da lojinha deles, que eu que fiz. E em todos esses lugares que eu fui, eu encontrava livros da região, do lugar, do, às vezes do local onde eu estava, não sou, ou da cidade, ou curiosidades de turismo, ecoturismo, culinária. Então eu tirei muita foto, não só foto, assim, essas fotos, por exemplo, dos personagens e tal, mas eu tirei muita foto de livro, de, de cartaz de informação, de como fala, aquelas pedras com placas informativas, né? Eu também, tudo isso para mim era informação. Tudo isso, em algum momento na pesquisa para eu montar esses roteiros, todas essas informações escritas, eu tirava. Eu ia para uma sorveteria que nem entrou, teve um programa em Salvador que eu fui numa sorveteria maravilhosa, e sugeri no roteiro e tal, mas não quiseram, mas tinha lá uma placa pequenininha, contando a história da sorveteria, tirei a foto da placa, então, assim, toda informação é importante, quanto mais material, melhor, né? Então, aí já faço um off aí do momento de fazer a geleia. Nesse momento de fazer a geleia, faço uma sugestão de pauta, porque tem a pauta para eles se conhecerem, né, o Pedro e o casal se conhecerem e tal, ela apresentar o local, e, o, e, o, e a pauta, as perguntas que surgem durante a feitura ali da geleia, né? Quantos tipos de fruta na região, tá vendo? Qual a peculiaridade dessa fruta que ela sugeriu, vai ser umbu ou siriguela. Então, eles falaram de uma dessas frutas, como é trabalhar com ela, o clima. Então, é uma pauta específica para aquele momento de fazer a geleia. A mesma coisa, ó, botei aqui o office sobre o que é o umbu, umbuzeiro, porque porque como eu disse, eu não sei se eles iam, na conversa deles ali, durante a cozimento e tal, não sei se eles iam falar sobre isso, então se não falou sobre tudo, tem a sugestão de off que pode complementar. Aqui também, ó, também a dona Janete, que é a filha da, da dona. Esqueci o nome agora, me desculpe, mas tem toda a história, como eu falei, também, ó, a cabeça, a introdução, terminou aqui terminou aqui a geleia, o Pedro sai, vai embora, fala, ó, agora vou visitar os doces, e aí já vem outra situação, né? Outra também, ó, com off opcional, durante o deslocamento, a minha sugestão, e, e aí, ó, tá vendo, ele indo para mostrar os doces da Afra, mesma coisa, botei uma biografia, contei a história, como que é, contextualizei tudo, botei a sugestão de pauta para a chegada, para conhecer o local, para conhecer Dona Janete, tudo, e no meio do caminho ele para no morro do Pai Inácio e tal, e também faço essa sugestão de off para explicar o que é o morro, porque o pessoal vai lá, porque ele é um ponto turístico na região, e ele faz uma cabeça de daqui a pouco a gente volta, e é isso, volta já no local dos doces Dafra, ó, imagem também, tá?
do local onde eles fazem, imagem do doce, cabeça falando sobre a produção do doce, sugestão de pauta durante o passeio ali para mostrar tudo o que acontece na fabricação deles. O povo fala, sugestão de pauta também para o povo fala, porque depende também muito, vai falar com o turista, vai falar com o local, então a pauta também muda. Então é isso. O bistrô, tá vendo? Fotos minhas que eu fiz da estrada, e eu comentei isso com a produção. Olha, tem uma parte que é estrada de terra, mas a terra é batida, beleza, mas precisa tomar cuidado, exatamente por causa da cozinha do Pedro, e tem equipamento, gente, ó, balança muito, tal, que foi o caso do primeiro programa, como eu falei, dos índios pataxós, que o caminho era irregular. Eu falei, ó, tem que tomar cuidado, sai mais cedo, porque vocês vão ter que ir mais devagar até chegar na comunidade e tudo. O carro vai ter que ir bem devagar por causa da cozinha, então. E aí conta aqui a história também, esses pontos que eu coloco, 17, deixa aqui mostrar rapidamente, 16, 15, isso ajuda na hora da leitura e na hora das refações do roteiro. Alguém pede, olha, o texto do ponto é sempre bom numerar, né? Seja cena, seja sequência, aí o nome, cada projeto é um, mas é sempre bom numerar, porque senão, ó, pega o ponto, o 17.1, aquele off não tá legal, dá uma mexida nele, fala mais de não sei o que, então você vai lá direto no 17.1, já sabe, vai no ponto 18 ali, sobre a chegada do bistrô, né? Então, quando você numera as sequências, isso ajuda na leitura, isso ajuda na pós-produção, isso ajuda na conversa, ali, uma reunião, durante a captação, você chega no hotel, vamos fazer uma reunião para a diária de amanhã, senta o diretor com produção, com apresentação, tudo. Olha, tá vendo aqui no ponto 15, aqui ó, no 3, está falando que você vai chegar lá. Então, essa numeração ela ajuda muito em diversas situações durante o uso do roteiro. E a mesma coisa, ó, a viagem, voltando aqui, a viagem, eu conto como que é o caminho, leva também 1 hora e meia de viagem e tal, vai pela estrada tal, o visual é assim, e ali quem vai levar Pedro e a equipe é o motorista tal, que não é de lá, enfim, dou toda essa. Eles vão parar não sei aonde para tirar foto, para explicar porque o lugar é legal, tal. E, e eu ponho um off, toda a situação, como eu falei, eu ponho um off opcional, porque, como eu falei, desculpa ser repetitivo, é, quanto mais informação você agregar, e quanto mais opções de conteúdo, de formato você der, melhor para o momento da captação. Com esse roteiro, como eu falei, quem chegou sem ter participado da pré-produção, quem lê esse roteiro já entende tudo. Já no começo, com aquela sinopse, com o espelho, tudo, já entende tudo. Então, a chegada no bistrô, aí eu também a mesma coisa, sugestão de pauta da chegada para conhecer o lugar e tal. Aí tem a saída de bloco, as cabeças de saída de bloco, vai para o terceiro, que tem um recapitula, estamos aqui e tal. Ó, foto do restaurante, que é a própria casa deles. Aí dou uma geral, conhecendo o bistrô, o que eles vão fazer lá. Então, ele também já sabe qual é a situação. Vamos chegar lá, vamos conhecer a horta. Primeiro vamos ver a casa, depois não sei o quê. Então, tem toda essa sequência. Uma pauta exatamente para esse momento de conhecer, quando está conhecendo tudo mais, de forma mais detalhada. Tirei foto exatamente da comida que a gente, quando foi visitar para pesquisa, tá vendo? Comi flores e um monte de coisa bacana, bem gostoso, para eles terem uma noção também de como o prato e colocação na mesa, tudo, ó, visita a horta, eu explico como que é o contexto, o que acontece, aí sugestão de pauta para essa situação. Cada situação tem uma pauta especificamente para ela. E, e é claro que, assim, como eu falei, é uma segurança. Pode ser que o Pedro não tenha usado, ó, quantas perguntas eu botei nessa pauta. Pode ser que o Pedro não tenha usado, não tenha, não foi preciso ele pegar o papel para achar alguma pergunta.
pode ser que eles tenham saído da casa onde fica o restaurante para ir para a horta, já conversando, e essas perguntas naturalmente surgiram, sabe? Então, pode ser que isso tenha acontecido, porque ele fez uma imersão com esse roteiro, conheceu tudo, já sabe de tudo que vai acontecer, como ele está dentro da história, como ele está bem firme, a conversa flui mais naturalmente. Aí, um off sobre os orgânicos da Chapada, vai que não falou do tema, botei aqui uma opção, quer, não quer, aí tem a montagem da cozinha, aí o momento que faz a receita, no momento de fazer a receita também, uma outra sugestão de pauta, saída de bloco, aí tem recapitula, tem a receita rápida, aqui, tá vendo? É uma cocada, que é o que eu falei, que era o momento que eu só recebia e encaixava no roteiro, toda essa receita, todo o lettering e tal. E é isso. Já chegando, ó, off de encerramento, ponho uma imagem e vinheta de encerramento. Foi legal o dia que eu passei aqui, tudo. Então, como se viu, cada situação tem uma pauta diferente para ela, mesmo que ele tivesse no mesmo local, como é o caso do bistrô. Estou lá na casa, ali, naquele momento, a pauta, o assunto tem que ser esse. Direciona o assunto para isso. Agora, quando vocês descerem e forem lá para a horta, o assunto você muda. Vamos falar da horta, vamos falar do que vocês estão fazendo lá. Aí depois na horta, ó, acabou aquela pauta. Agora vocês vão preparar, então é o molho, é com o jeito que prepara, tudo, é outra pauta. Então, é preciso, como eu disse, é um trabalho jornalístico e é preciso muita pesquisa, exatamente para poder variar a pauta, variar as situações, saber lidar com cada uma delas. Eu vou botar o roteiro da Singenta aqui, que também perdão, é um roteiro semi-pronto. Eu digo semi-pronto porque ele não está detalhado com um time code de tudo. Isso aqui, provavelmente, eu acredito, que tenha sido um roteiro que eu fiz já formatado para apresentar para o cliente. E é um conteúdo institucional. Como eu falei, a gente foi mostrar plantações, a gente foi para fazendas enormes, né, de café, soja, limão. Putz, eu não vou lembrar de todos os cultivos que a gente foi, mas assim, era para mostrar o trabalho, para mostrar a história do local, tudo, e das parcerias que eram feitas com as soluções integradas da Singenta. Então, eu ponho aqui tem as duas colunas, como eu falei, ó, o evento 1, 2, está tudo numerado, ó, 1, 2, 3, todos, porque exatamente, olha, o ponto aqui no evento 10 não está legal esse off aqui do locutor, ó, vamos mudar esse off e tal. Ah, beleza. Então, facilita a compreensão. Então, e a coluna de áudio e a coluna de vídeo. Áudio, o que o locutor vai falar, ou se tem cabeça, ou algum depoimento de alguém, isso tudo entra nessa coluna de áudio e de vídeo, né? Um complementa o outro. O do vídeo, neste caso aqui, deste roteiro, eu não botei, eu botei, ó, imagens da logomarca, da Singenta, consultores no campo com os produtores, aperto de mão, sorrisos, não tem a decupagem aí, aonde que está os produtores, né, apertando a mão, onde que está o aperto de mão, onde que estão os sorrisos, aqui no segundo segmento, ó, trechos curtos de vídeos, depoimento de produtores, cadê o time code desses produtores? Então, certamente tem um outro roteiro que eu fiz. Eu não sei nem se fui eu que fiz, na verdade, esse roteiro. Pode ser que não. Eu acho que eu fiz só a captação. E a captação não tinha roteiro, a gente só sabia disso. Ia para a fazenda, era um roteiro de tópicos, né? Você vai para a fazenda, vai falar com fulano tal, ele vai mostrar a plantação, é legal porque
na, na terra dele tem lá uma nascente, não sei aonde, vou mostrar de curiosidade e tal. Então, vinha esses tópicos para mim, então, e aí depois, sim, teve um roteirista uma pessoa que pegou, assistiu tudo e fez esse roteiro baseado, claro, no briefing do cliente. Então, foi mostrado este roteiro já semi-formatado para o cliente ver, e aí depois, sim, feito um roteiro para o editor com o timecode, de onde estão esses trechos curtos de vídeo, porque você não pode entregar um roteiro assim para o editor. O editor vai falar, tá, mas cadê esses trechos? Qual o ponto? Ele não pode, ele vai perder muito tempo para achar o aperto de mão, como eu falei, o momento do produtor com produtor ali com um consultor e tal, passeando, pô, não dá. Então você tem que ter o time code todo explicadinho para o editor pegar já e ir direto para o ponto e montar a timeline, faz primeiro o corte seco, né? Monta o texto, aí depois sim você vai encaixando as imagens e tal. E, e aí é isso. Nesse roteiro semi-pronto é isso, é só para o cliente ver e tem o mais detalhado, que nem aqui, ó, ponto 3, o off do locutor. Essa confiança existe porque o agricultor sabe que pode contar com a cinzenta a qualquer momento e tal. E, e aí, ao lado, imagem do produtor e consultor juntos, rindo, aperto de mão. E certamente, em algum momento, eu captei isso, porque eu estava lá. Tem roteiro que não tem o consultor, só tem o produtor, então, assim, o produtor mexendo, caminhando pela plantação de café, eu fui lá, o senhor pode caminhar aqui e tal, vem para a câmera, aí eu fazia a imagem, eu seguia essas orientações que vinham, como eu falei, num roteiro só de captação, com a pauta, tudo, como eu mostrei no primeiro roteiro. E aqui, tá vendo? Não tem apresentação, tem assim, o locutor, o produtor, e a imagem da terra, da fazenda, do local onde eu fui, né, nos campos, enfim. Eu fui em feira agrícola também, teve um roteiro aí só com feira agrícola, e esse roteiro foi montado dessa forma, tem muito lettering, tá vendo? Com imagem de campo, ó, nesse ponto 5, imagem de campo, agricultores trabalhando, técnicos da Singenta trabalhando, e lettering. Então, enquanto rola essas imagens, vai ter um lettering maior produtividade, sustentabilidade, mais qualidade. Aí teve alguém que fez um pacote gráfico, um profissional, entregou já ou a fonte, ou já essas frases prontas, para o editor só encaixar a frase pronta, caso ela tenha alguma animação, a letra se junta, né? Aí, nesse caso, o editor só encaixa já o, isso, essa animação. Ou, se é uma coisa mais simples, quem faz o projeto gráfico elabora lá uma fonte especial para esse projeto, entrega a fonte para o editor que a coloca no programa que trabalha e ele vai lá e só paga maior produtividade, trabalhando já com a fonte determinada e ele encaixa no local onde for melhor. Então, essa situação é o off do locutor, com essas imagens aí de agricultores e tal, e esses letterings entrando. Com maior produtividade, aliada à sustentabilidade, será possível levar mais alimento de qualidade à mesa do consultor, tal, e então esses lettering ele só reforça algumas coisas que estão já na boca do locutor. Isso é muito comum em conteúdo institucional, em publicidade, esse reforço do que o locutor fala com a palavra, que vem uma frase, vem também escrita. E esse roteiro é basicamente isso, também ele é curtinho, e é sempre dessa forma, imagem, locução e lettering, reforçando o texto da locução. E acabou. Mais simplesinho. E, e também, como eu falei, semi-pronto, pronto, na verdade. Ele só tem uma outra parte, que, como eu falei, com
com o timecode, com a decupagem mais detalhada da captação de depoimento. Esse que eu mostrei, no caso, tinha só locução, eu não vi se tinha depoimento de algum agricultor, de algum produtor, mas pelo que eu percebi era só de locução. Vou pegar aqui um também, aí já um que não está pronto, que é o caso do. Vou pegar aqui do Que Rock é Esse? Que Rock é Esse foi também uma série do Multishow, que eu comecei como consultor, e depois acho que foram 3 temporadas, se não me engano. Não lembro mesmo. Foi no Multishow, a apresentação do Beto Lee, e o primeiro eu fiz consultoria, e nos 2 outros eu já fiz o roteiro, fiz a montagem e fiz também as entrevistas, captação, fiz quase tudo do programa. E, e aí, esse aqui eu peguei porque ele não está pronto, ele está semi-pronto. Eu coloquei. Onde está aqui, ó? Episódio 11 do Que Rock é Esse? Não sei qual que é a temporada, nada disso. Mas aqui não está nem determinado, não tem nada escrito assim, do que é. Eu quis mostrar esse roteiro porque ele foi feito de uma forma diferente, ó. Office, bloco 3. O que acontece que assim, como eu aceitei fazer esse trabalho e estava em outro trabalho, e eu não ia conseguir assistir o material, e até a produtora assistir o material, porque como eu fechei, como eu falei, de fazer tudo, eu pedi, tinha alguém, teve uma pessoa dentro da equipe que foi contratada para transcrever as entrevistas, todas. Foi um trabalho, olha, porque foram várias entrevistas. No Que Rock é Esse? Foi, eu fiz uma pauta universal, a gente entrevistava em cada episódio, sei lá, 10 artistas sobre um determinado tema, uma determinada cena, um determinado período da música, não lembro os termos que eram, e daqueles 10 artistas eu fazia uma pauta única para todos eles, e claro que para cada um também tinha alguma coisa sobre o disco da carreira, né, a discografia própria, tal. Então tinha uma pergunta ou outra que era mais direcionada ao artista, mas tinha uma pauta universal. Então foi feita a transcrição de todas essas entrevistas, e aí eu fazia assim, tá vendo? Bloco 1, e provavelmente isso aqui é uma cabeça do Beto. No final dos anos 90, pouca coisa surgiu no rock brasileiro. A mídia e as gravadoras não queriam mais se arriscar. O resultado foi vários nomes dos anos 80 ressurgiram com força total. Isso aí provavelmente foi uma cabeça dele. Depois, como eu fiz, como é aquele programa o formato do Singenta que eu acabei de mostrar, com colunas, eu provavelmente fiz isso com esse roteiro também. Separei em colunas, áudio, vídeo, o evento tal, e GCs, né, pacote gráfico. Então, assim, a cabeça dele, depois vem um off dele e deu certo tal. E aqui começa, porque o Beto ele só aparecia para fechar bloco, abrir bloco ou fazer alguma costura muito necessária, e porque era assim, deixava o artista falar. Aqui eu não sei o que é que, está escrito que aqui, mas eu não sei quem é, mas tá vendo, tem o time code de entrada, ó, 5402, e toda a transcrição que eu pegava, e eu recebia toda essa transcrição e lia e achava o que eu queria. Muitas das entrevistas fui eu que fiz, então eu lembrava mais ou menos o momento em que estava, tá mais no meio da entrevista, esse aqui está no começo e tal. Então isso me facilitava também até para achar esses trechos que eu queria. Então aqui são só trechos, tá vendo? Ó, tem o timecode de entrada logo no começo e timecode de saída. Aí ainda ele, ó, Lulu, que é o Lulu Santos, né? Falando sobre bandas dos anos 80, os acústicos.
Aí eu ponho aqui a fala do Lulu também, com timecode de entrada e timecode de saída. Volta ao Edgar Escandurra também, com ele entrando. Praticamente um corte seco de um artista para o outro. Quem assistiu Que Rock é Esse? Eu não sei se tem no YouTube, mas é só procurar Que Rock é Esse com interrogação, e pode ser que tenha algum trecho, bem provável que tenha. E era uma costura mesmo, era quase que um corte seco, eram trechos de música, né, trecho de clipe, trecho de shows, apresentações ao vivo, tudo, com com esses diálogos aqui, um falando, ó, Lulu Santos, ele falando, eu acho que a experiência é muito pessoal, posso responder pela minha vez, ótimo, eu tenho um corpo de canções, ele falando isso aí sobre, talvez, o acústico, não sei. E aí vem alguém que eu não lembro quem é, também falando do Lulu, falando, ó, o Lulu, eu não digo que ele, mas eu digo tal. Então, assim, eu colava os assuntos, né? Fazia a edição de texto conforme o assunto ali, é o acústico do Lulu Santos, sei lá. Então, vou pegar, né, tudo que as pessoas falaram do acústico do Lulu Santos, vou botar aqui, vou escolher e vou botar numa ordem que se torne uma conversa. E o Que Rock é Esse? Basicamente isso. Essa diferença de letra aqui, fonte alta, fonte baixa, é por causa das decupagens que eu recebia, como eu falei, só fazer um copy-paste. Ó, aqui, tá vendo? Ó, Fê, Dinho, Felemos, né, do Capital, Dinho, Ouro Preto. E aí ele já cola aqui com alguma coisa desse tal de quê? Ele falando, ó, exemplo de o Titãs, eles tiveram muito sucesso com o disco acústico, tá vendo? Ele comentando, aí vem o Dinho, os outros colegas, a Plebe teve uma chance, mas não, não quis fazer. Aí o Fê também falando, falando em Plebe e tal. Então eu botei, ó, vem um off, ó, acústico, Cássia Eller, e perceba que aqui, terminou esse assunto aqui do Dinho e do Fê, falando de acústico e tal, vem para esse off, como é uma montagem, ainda é um corte seco do roteiro, vamos dizer assim, não é o roteiro finalizado este. Então, assim, no outro roteiro finalizado, eu ponho aí, ó, agora, clipe, imagens do acústico da Cássia Eller. Então, enquanto rola esse off do Beto Lee, imagens do acústico Cássia Eller estão ilustrando, e ele fala, entre as cantoras que aparecem no final dos anos 80, início dos anos 90, Cássia Eller foi a única a lançar um acústico e tal. Então, essas indicações do que ilustrar esses offs, obviamente, no roteiro final, eu coloquei. Aí botei aqui um opcional, como eu falei, eu sempre faço essas coisas. As bandas que também são dos anos 80 e voltaram algum hit nessa época, aí eu ponho aqui Blitz e tal. Nesse off eu botei aqui, ó, é bom falar isso. Bandas que também são dos anos 80, o também eu botei TB, mas como eu falei, isso não é um roteiro terminado. Eu não posso botar isso, entregar um texto desse para uma pessoa fazer um off, para gravar uma locução, um TB. Depois, obviamente, escrevi o também, e, e no caso do Beto, eu já escrevia em um português coloquial, já, em vez de escrever vamos com S, eu escrevia aí vamos, que eu já botava com circunflexo. Não é bem esse exemplo que eu estou falando, mas assim, eu já botava numa linguagem que isso já era pedido dele. Não era eu que gravava as cabeças com ele, já era pedido deles de já fazer dessa forma, dessa linguagem mais coloquial, gíria tal. Então, eu coloquei esse texto mais formalzão e depois eu fui ajeitando. Esse tipo de coisa eu nem gosto de fazer. É, Esse é um tópico também que eu queria conversar aqui. Eu não gosto de colocar o português coloquial no texto que eu escrevo, para alguém gravar, porque eu prefiro até que a pessoa que pegue esse texto, eu sento com ela e falo, olha, se quiser, você pode mexer aí da melhor forma que você quiser para gravar. Assim como o roteiro do Tempero na Mochila,
que eu ponho lá os textos do Pedro, obviamente ele não precisa falar aquilo que está escrito exatamente, como é um ator, como é um filme e tal, que precisa ter aquele texto, porque precisa da deixa, por causa da edição, tem um monte de coisa envolvida. Não, nesse caso, ele pode adaptar, não, vou cortar essa palavra, eu não costumo falar, vou falar outra. Então, assim, existem essas duas situações, de o roteirista já entregar o texto, né? Ou não, deixa que a direção e o apresentador, né, eles sentam lá na hora da gravação e mexem na hora que, ou quando receberem, não na hora da gravação, claro, ou quando receberem o texto, eles fazem as mexidas que eles preferem. Então, assim, isso acontece normalmente. Nesse caso, eu já, depois de entregar para eles, eles falam, olha, faz assim nesse texto, faz assado. Aí eu já fiz, já entreguei mastigadinho para eles. E aqui também, ó, botei um monte de off, e exatamente já com para cada trecho de música que eu botei aqui, ó, o Weekend, o Biquíni Cavadão com Janaína, Engenheiros, a Montanha e tal. Então aqui tem um off do Biquíni que vai entrar o clipe da Janaína, como eu indiquei aí em cima. Um off da Blitz com o clipe que eu indiquei. E assim foi feito. Como eu disse, depois, no roteiro formatado com as colunas e tal, eu arrumei isso direitinho, melhor. Isso aqui é mais para minha observação, para minha, para minha visualização, para depois montar essas cores todas, vermelho, azul, tal, isso tudo para facilitar o meu trabalho. Como eu grifei esse off aí do Beto, que eu não sei, hoje eu não lembro por quê, mas eu grifei aí, observação, todos esses offs têm gancho para este começo de texto do Beto. Aí o Beto fala: no meio de tantas releituras e revivals, no Rio de Janeiro surgem duas bandas que se destacam com o rock universitário e que têm elementos da MPB e que fala diretamente com o público mais jovem, digamos cabeça. Los Hermanos e Pedro Luiz à Parede. Não sei porque eu grifei, mas isso foi para mim. E aí já vem, tá vendo? Depoimento, aí provavelmente aqui, entre o off do Beto e esse depoimento aqui, eu tenha colocado no roteiro final trecho de alguma música, ou algum sobe-som do Pedro Luiz, por exemplo, e a parede, ou do Los Hermanos, Ana Júlia, sabe? Algum trecho de clipe, alguma coisa nesse sentido. E vem mais uma colagem de texto, tá vendo? Do que ligando com off, ó, um off sobre o Pedro Luiz à parede, aí, ó, saída de bloco, ó, daqui a pouco a tentativa de cintura, desculpa, a tentativa de censura ao Planet Rap. Aí não separei os blocos, aí não tem a intervalo, vinheta, isso tudo eu escrevo no roteiro final. Então já entra com o bloco 2, por isso provavelmente que o bloco 2 está em vermelho aqui para eu visualizar que esse aqui é o início do bloco 2 que já entra com a história do Planet Ramp, com offs e tal, contextualizando a história. E aí já vem, ó, depoimentos das pessoas e off, e é basicamente isso, ó, bloco 3. Então eu montei, é quase como como eu falei, um corte seco que você faz na ilha primeiro do texto, para depois trabalhar a edição, a montagem mesmo, o que você vai botar de sobe som, o que você vai ilustrar e tal. Você primeiro corta, põe o texto na timeline do que vai ser. Então, no caso desse roteiro tem um outro aqui que eu vou mostrar, mas esse do Que Rock é esse? É o meu guia. Primeiro montei, tá, tudo isso aí, ok, botei tudo que precisa para esse episódio. Então, agora abri um outro documento, fiz as colunas que eu precisava fazer para o projeto e peguei o texto, fazia copy-paste e botava ali. Copy-paste e botava cada um em cada coluna, já com esses time codes, com tudo, com a informação, ó, aqui é clipe tal, não sei o quê. Então, esse é um roteiro enorme, né, para se entregar para pós-produção, grande, até porque claro que, assim, como eu posso falar, no roteiro, nesse formato final do roteiro, eu não botei a transcrição inteira, como está aqui, para quem for para o editor, para quem estiver na ilha, bastava só o início da fala e o final, para ele saber, né, junto com o time code, tá bom, o final é aqui, o início é aqui.
Mas, obviamente, senão o roteiro fica muito sujo. Imagina eu entregar um roteiro formatado em colunas, com todo aquele texto de transcrição, ia virar um livro que nem o do Harry Potter, lá, com 1000 páginas. Não ia dar. Então, a transcrição inteira ela fica fora do roteiro final. Tem o roteiro aqui do Na Fé, que eu já fiz um vídeo sobre ele. Esse aqui ele é interessante porque ele é uma sinopse do que vai acontecer. Esse aqui é o episódio Na Fé, quanto o veríssimo episódio Festa de Iemanjá em Salvador, Bahia. Gravação no dia 2 de fevereiro. Esse programa foi feito, acho que em 2013, talvez 2013, 2012, não lembro. Tem um ou outro episódio do Na Fé tem disponível no YouTube. Não lembro se esse está, mas vale a pena procurar, porque essa série é muito boa. Então, esses blocos aqui, ó, são a bloco um, vou passar rápido aqui, ó, bloco 2, bloco 3, bloco 4, bloco 5, bloco 6. Eles são só uma sinopse. Então, no caso deste projeto, a gente tinha este roteiro, que são só sinopses, ó, bloco um, Arthur caminha pela cidade, que está com imagens que se referem à festa de Iemanjá. Conta que está em Salvador, para a festa, e que não pode deixar de comer um acarajé para chegar logo com o pé direito. E chega na tenda do acarajé, vai conversar com a dona Cláudia, e o assunto, eles vão falar sobre a festa do dia 2, e o Arthur chega no terreiro, aí a própria dona Cláudia do acarajé vai indicar a mãe Aísse, então o Arthur depois vai para o terreiro da mãe Aísse para conversar com ela, vai acompanhá-la tal. E após a conversa, então aqui está toda a sinopse do primeiro bloco. Assim como o segundo bloco também, o Arthur vai encontrar com o padre, porque apesar de a gente nessa série a gente botava fazer o contraponto. A gente fez o Círio de Nazaré, por exemplo, que é uma festa católica, mas a gente conversou com pessoas de outras crenças, outras religiões a respeito disso. E isso acontecia em todos os episódios para saber. Também tinha Povo Fala, para saber a opinião de outras vertentes e da população a respeito daquela festa, daquela comemoração, daquele festival religioso que, que a gente estava lá captando. E aí, bom, tá aí, ó, Arthur chega à igreja onde o padre vai estar, e lá eles vão conversar para saber a relação da Igreja Católica com o Candomblé. Aí no bloco 2, ó, o Arthur se despede e diz que vai se encontrar com a mãe Aísse e tal, e provavelmente o bloco 3, então ele indo pro terreiro da mãe Aísse e tal. Então, é uma sinopse de cada bloco. A gente, além deste roteiro, que é só uma sinopse de cada bloco, e que isso ajuda a toda a equipe, como eu falei também, né, neste caso, a equipe que é técnica, o diretor de fotografia, áudio e tal, perdão, chegam um pouco antes da captação, eles pegam e aí eles vão entender todo o contexto do projeto, do episódio, com esses roteiros. Tem esse roteiro, então, com a sinopse, a gente tem um espelho também, e tem um roteiro final de captação com a pauta, também, como eu mostrei o Tempero na Mochila, com uma biografia rápida da, da dona Cláudia do Acarajé, uma biografia rápida da mãe Aísse, se eu não me engano, o nome, eu já me esqueci, e aí uma história rápida do terreiro, uma pauta base. Então, a mesma coisa, mesma estrutura foi feita. Então, a gente tinha esse roteiro, que era uma sinopse de cada bloco, a gente tinha um roteiro mais detalhado, com a história de cada local que a gente foi gravar, e com pauta, e já preparado. Então, a gente foi para a igreja conversar com o padre, e a gente tinha lá, o Arthur tinha estudado já a pauta, porque em programas assim você não vai abrir um papel
conversando com o personagem, abre o papel lá e fala, não, e você... Porque não é uma reportagem, é um documentário. Cada episódio é uma série documental, mas cada episódio é independente, é uma história diferente. Então, cada episódio é um documentário. Então, precisa estudar a pauta. Então, você chega lá no local, vai conversar com o padre e tal. Então, e aí também o roteiro de pós-produção, como eu já conversei em outros vídeos sobre essa etapa de pós-produção. Tem um roteiro aqui parecido, que é para finalizar, que é o do Urbano, parecido com esse do... É um roteiro de captação, que também não está pronto. Esses roteiros, inclusive, tem um outro errinho de digitação também. São, como eu falei, roteiros que eu achei assim nos meus arquivos e achei interessante para mostrar. Isso aqui também, que nem aquele outro que eu mostrei, que é cheio de cor, para eu me identificar, isso aqui também está cheio de cor. Aí eu não fazia não era eu que fazia o roteiro do, do Urbano, mas tá vendo? Cada um tem o seu jeito de fazer. Os offs estavam de uma cor, o negrito para falar, ó, presta atenção, não esquece de fazer isso, não esquece de captar tal outra coisa. Então, o Urbano tem um vídeo, inclusive, que eu faço, eu acho que é um dos vídeos sobre série documental. Eu ponho lá programa Urbano, é só procurar na playlist de jornalismo de entretenimento, que eu tenho uma análise que eu faço do programa Urbano, que ele começa com uma reunião de... O programa Urbano, ele sempre começava com uma reunião de pauta remota. Ele é pioneiro nisso, porque ele é de 2007, 2008, e a gente já fazia reunião remota. Era a Renata em São Paulo, a Renata Simões, apresentadora, com outras pessoas, uma no Japão, outra no Recife, outra em Porto Alegre, sei lá, eram sempre de 3 a 4 pessoas, e cada uma em um lugar. Então começava com isso, eram 3 blocos, programa de meia hora, começava com essa reunião de pauta, e decidiu o que a Renata ia fazer, para onde que ela ia, tal, porque era um programa feito na rua, e também é um programa documental, o Urbano, que é exatamente sobre vida urbana, então essa reunião determinava como ia ser o programa. Então, aqui, ó, o programa se inicia com grafismo de localização, apresenta office, colaboradores da Renata, porque o programa ele apresentava quem ia participar das reuniões, que era sempre pessoas anônimas, não era celebridade, gente conhecida, nada, eram pessoas anônimas, que nem está aqui, ó, apresenta, né? Aí a Renata abre a reunião com mais uma síntese do assunto em questão. Nosso assunto é a relação das pessoas com a cidade, gente que gosta de viver a cidade grande, quais os motivos, por quê, para quê. Isso não foi uma fala da Renata, isso não é uma cabeça da Renata, isso é só um direcionamento. Olha, o briefing dessa reunião, o foco dessa reunião é isso, pessoas que gostam de viver na cidade. Então, a Renata ela tinha esse foco para fazer. Quais os motivos? Ah, você gosta de viver na cidade? Quais os motivos? Por quê? E para que viver na cidade? Por que não no mato? Então, o programa era esse. Reunião de pauta. Ó, tem ali o Bruno Natal, Carioca, autor, não sei o quê. E essas informações entravam na tela gráfica, quando entrava, assim, por exemplo, o Bruno entrava uma tela gráfica com essas informações, estudante do não sei aonde e tal. E aí, ao terminar a reunião, logo após se despedir dos colaboradores, Renata fala para a câmera as suas considerações e os próximos passos. Isso eu fazia a captação ali, exatamente no dia da reunião. Ela sentada ainda, ela já olhava para a câmera, ela falava direto para a câmera. Todo mundo parece que tem um bom motivo para gostar de viver na cidade grande. Mas será que a vida assim funciona como a gente acha? É a hora de ir para a rua e investigar se tudo é verdade. E pronto, pô, foi para o intervalo. Ó. Tanto que começa o segundo bloco com 8 minutos. Como eu falei, esse também não é um roteiro final. No caso do Urbano, ele também funcionava como um roteiro de documentário, um roteiro de série documental, que é um roteiro de captação. Depois a roteirista pegou todo esse material aí, assistiu e montou o programa com todas essas situações que ela descreveu para a gente aqui no. E tudo isso foi combinado em reunião de pauta. Quando esse roteiro chegou na nossa mão, quando chegou o dia o momento de gravar esse programa, desse tema, dessa pauta,
A gente já tinha discutido essa pauta, sei lá, 3 semanas atrás, um mês atrás, então a gente sabia que ia de tudo isso que aconteceu. Ah, tá, então vamos fazer um programa sobre as pessoas que gostam de viver em cidade grande. Ok, beleza. Mas o que a gente pode fazer? Ah, a gente pode ir para a Avenida Paulista, porque lá é cheio de gente. Ah, a gente pode não sei o que. Ah, então a gente precisa procurar personagens que amam viver no meio no centro, no meio daquela confusão, da barulheira, gente que não consegue ficar longe de cidade, não gosta de mato e tal. Então, vamos procurar essas pessoas que vão participar da reunião. Então, então, quando a gente recebeu o roteiro para gravar esse roteiro aí, a gente já sabia de todas essas situações. Então, o bloco 2, a chegada, a gente já sabia que ia para a Avenida Paulista. Na reunião, inclusive, do primeiro bloco, nessa reunião de pauta aqui, certamente foi falado da Avenida Paulista, porque na Avenida Paulista se encontra todo mundo lá, do Brasil inteiro, de todas as regiões e de todos os estados do Brasil, trabalhando, passeando, estudando. A Paulista tem hospital, escola, universidade, restaurante, escritório, tem tudo lá. Então, chegada na Avenida Brasil, Renata para a câmera. Se o assunto, aí já é uma cabeça. Se o assunto são os adoradores da cidade grande, é bem provável que eles estejam por aqui. A avenida principal da cidade grande é tudo igual, só muda de tamanho. É a gente para lá, para cá, fazendo a vida andar. O melhor jeito é descobrir tudo isso e andar junto com eles. Essa cabeça é óbvio que a Renata não falou exatamente isso que está escrito desse jeito. Ela pegou o contexto da cabeça, o texto, claro que ela deve ter usado frases inteiras aí, mas ela pegou o contexto, ela botou o jeito dela falar, a forma dela falar, esse assunto. E aí é isso, ó, tem um asterisco aqui, isso tudo é em itálico, pode ser substituído, é uma opinião, tá? Ela explica que a cabeça não precisa, como eu falei, não precisa ser necessariamente essa. Essa caminhada se inicia na Avenida Paulista, esquina com a Augusta, e segue até a esquina da Alameda Joaquim Eugênio de Lima, é uma boa caminhada. Ou seja, serão aproximadamente 7 quarteirões de caminhada. Eu falo no Urbano, no vídeo do Urbano, vou fazer só um parênteses para quem não viu, quando eu fui fazer o piloto, o primeiro local que eu fui gravar foi na Paulista, fazer um piloto não, fazer teste de áudio e câmera, porque eu ia gravar muito em movimento. O programa ele é em movimento, a Renata andando o tempo inteiro, indo na casa das pessoas, pegando essas pessoas para ir para alguma locação, ou ela dentro eu mostrava o caminho, ela entrando na van, a gente na van, saindo, vamos para a loja, não sei o que, vamos para o restaurante e tudo. Então o programa era sempre em movimento. Então a primeira coisa que eu fiz foi para a Paulista, porque ela é cheia de antena, e testei microfone com fio, microfone de mão com fio, microfone de mão sem fio, microfone na lapela, boom. Fui testar os áudios se vai ter muito ruído, muita interferência, se dá para andar e tal. Então, eu já tinha feito um teste, porque eu sabia que, hora ou outra, eu ia gravar na Paulista, porque, evidentemente, não tem como você gravar um programa em São Paulo e não passar pela Paulista, né? Então, isso ajudou muito. Então, essa caminhada que a gente fez até a Joaquim Eugênio de Lima, que é super movimentada essa esquina, a gente já sabia o que a gente ia usar de áudio para tudo funcionar bem. E aí, como o roteiro fala, aqui mostraremos a cidade à luz do dia, em seu horário comercial. O fio de ligação deste bloco será o passeio de investigação a Renata na Paulista. A avenida nos dará a possibilidade das seguintes abordagens. Você ama a cidade grande? Por quê? Vantagens e desvantagens. Momento constante versus trânsito. Você imagina a sua vida longe da cidade grande? Então, a gente foi exatamente num centro nervoso para levantar essas questões. E aí a Renata conversará com alguns personagens e tal. Uma ideia ainda com assunto, com acento aqui, ó, porque a, as regras ortográficas eram outras. Personagem 1, Flávio, fotógrafo especializado em skate e tal. Ó, a gente encontrou um cara no MASP, no vão do MASP, ó, que estava marcado com ele lá. Vamos conversar com ele e tal. A gente foi lá e trocamos uma ideia no MASP. Então, isso aqui é um roteiro como os outros, eu falei, de captação. Renata abre o terceiro bloco,
se preparando para as próximas externas, e já vem uma cabeça dela aqui, que, como eu falei, não é o roteiro final esse, depois veio tudo explicadinho e tal. A gente já falou sobre como são os adoradores da cidade e tal, ela faz essa cabeça e termina o seu relato, ela entra na van e segue para o restaurante Família Mantini. E aí a gente vai para que é tradicionalíssimo em São Paulo, aí tem uma pautazinha aqui, para quem ela vai encontrar lá, a personagem que ela vai, munida com a sua microcâmera, ela sempre estava com uma microcâmera também, a gente foi gravar direto microcâmera no corpo dela, as micros nessa época era uma caixinha pesada, assim. A Renata entra na fila, tal, para guardar e conversa com as pessoas, depois vai para outro restaurante. Então, isso aqui, ó, abordagem geral da situação. Ó, segundo personagem, Dudu Moraes. Então, a gente encontrou um instrutor de mergulho em algum desses locais, num supermercado, 24 horas, que ele faz, que esse personagem, se eu não me engano, fazia compra só à noite, porque era o horário que ele conseguia fazer compra. E aí depoimentos em croma, porque a gente fazia também, a gente tinha um croma. No vídeo sobre o urbano eu explico todas essas situações, eu só quero mostrar aqui que é um roteiro de captação, que não tem nada, só mostra cada bloco, como se vê aqui, contextualiza, ó, vocês vão para Paulista para falar com as pessoas e vocês vão abordar esse assunto com as pessoas. Exatamente porque, assim, pô, vamos fazer 3 externas, porque geralmente eram 3 externas que a gente fazia para o programa, então era de saber dividir o assunto, esse mesmo assunto, o que é morar na cidade grande. Então, vamos dividir esse assunto em 3 situações e a pauta tem que seguir. Então, como o roteiro do Tempero na Mochila, como o roteiro do Na Fé, como este roteiro, todas as situações estão contextualizadas, todas elas têm pauta, todas elas têm essa estrutura de essa estrutura já pronta exatamente para a captação. Uma coisa muito importante que eu deixei para falar agora no final é que todas essas externas, elas têm, inclusive eu não falei disso em outros vídeos, elas têm a ordem do dia. Quando eu, no roteiro tá lá, por exemplo, que a gente vai conhecer o terreiro da mãe Alice, numa tarde e tal, então a gente recebe a ordem do dia, que é assim, a gente está no hotel. Então, ó, a gente vai no terreiro, está marcado no terreiro 3 horas. Aí nessa ordem do dia tem o telefone de todo mundo da equipe, de todos os personagens que a gente vai conversar, o endereço do hotel, o telefone do hotel, todas as informações do motorista, todas as informações necessárias para todo mundo da equipe, contatos, para todo mundo da equipe ter esses contatos. A ordem do dia era entregue para o operador de câmera, operador de áudio, para todo mundo, para o apresentador, para o diretor, produtor, todo mundo recebe uma ordem do dia. Começa com essas informações gerais todas, com telefone, contato de todo mundo, inclusive da produtora, caso precise. E aí depois vem, ó, vamos saída do hotel, 13 horas. Chegada no terreiro, 13h45. Montagem do equipamento. Gravação da primeira cabeça, 14h10. Vamos supor. Gravada a cabeça, aí gravação no terreiro até às 16h30. Aí às 17 horas, saída para o supermercado X. Então vem todos os horários, tudo que a gente vai fazer exatamente no dia, o horário e a volta do hotel. E depois da volta, tem entregar o cartão ou a fita, hoje em dia, claro, cartão para o log. Vai, então, tem inclusive essa ordem do dia para pós-produção, para o armazenamento do material bruto e para o preparo para o dia seguinte, que é carregar a bateria, tudo essa função do câmera. Claro que não está na ordem do dia,
Mas é isso que acontece, você chega no hotel, tudo, você chega na casa, enfim, na produtora, na emissora, se não é o caso de viagem, vai carregar bateria, vai limpar o equipamento, tudo para o dia seguinte ter captação novamente. Mas essa ordem do dia ela é importante e ela é, como eu falei, entregue para todo mundo da equipe, por mais que saiba, a pessoa tem que saber, então tá, então a gente vai sair do hotel às 8 da manhã, então, pô, preciso tomar, eu sou lerdo, eu vou tomar café da manhã às 7 da manhã, então eu vou acordar, sei lá, 5 para poder fazer a minha ginástica, uma caminhada, aí volto, tomo banho, vou tomar o café da manhã e às 8 da manhã estou ali na frente da van já para sair para a externa. Porque a ordem do dia ela precisa ser, ela é muito, os horários são muito rígidos, né, da ordem do dia e precisa ser seguida ao pé da letra, mas ela tem todas as informações do que vai acontecer no dia, isso em relação à produção, não a captação é o roteiro. Então, só os horários e tal, os locais. Se a gente vai almoçar, já tem lá o nome do restaurante, o endereço, o terreiro que a gente vai, o supermercado ou o mercado que a gente vai e tal, tem o endereço de tudo, o local, de quem que a gente vai falar lá no restaurante. Com o Fabrício, tá bom. O telefone do Fabrício, o nome dele completo, o gerente do local. Então, todas essas informações que são importantes para a produção e até para nós, que não somos da produção, eu, diretor, o produtor e tal, o câmera, o áudio e tal, o motorista, tudo é importante a gente saber isso. Porque chega num local, a produção às vezes, não, eu vou procurar um lugar para a gente estacionar lá, vou conversar com alguém lá do estacionamento, enquanto isso vocês entram e já procurem um lugar onde vocês vão gravar. Então, pô, é nessa de entrar, tá, então eu vou falar com o Fabrício, tal. Cadê o Fabrício? Então você tem na ordem do dia todas essas informações. E, e eu quis mostrar esses roteiros exatamente para dar uma ilustrada, para ver como que começa uma montagem de roteiro, que você não vai botar o roteiro lá de uma vez só, já naquele formato final que você vai entregar para todo mundo. Não, você começa a fazer devagarinho, você no Word mesmo, daquele jeito, sem especificar muito. Como eu falei, eu gosto e outros também gostam, e é mais fácil você ir trabalhando com cores diferentes. Não, esse texto aqui é um texto improvisado, então vou botar ele em vermelho, porque é improvisado. Esse aqui já está valendo, vou deixar ele tá já em preto, vou deixar o texto preto mesmo, que ele já está valendo. Então você vai montando o seu roteiro, os textos, as locuções que você vai fazendo, as decoupagens, você vai já cada coisa, de repente até num documento, as decoupagens estão nesse documento, os textos de off estão aqui, as imagens ilustrativas estão aqui, e depois você junta tudo em um roteiro só. Aí o modo de trabalho vai de cada um. Mas eu quis mostrar todos esses roteiros para exatamente mostrar o jeito de se construir, ilustrar um pouco, para quem não conhece, saber como dá para trabalhar. E é um modo, como eu falei, muito pessoal, muito próprio. Você tem que entregar, claro, uma coisa que todo mundo entenda, mas o seu jeito de trabalhar é único. Você aprende com a prática. Mas é isso. Eu espero que, eu não sei nem quanto tempo deu esse vídeo, mas eu espero que o conteúdo dele tenha te ajudado de alguma forma. Convido você que não conhece a assistir a outros vídeos dessa série, dessa playlist sobre jornalismo de entretenimento, que eu falo muito de roteiro, de produção, de todos esses assuntos que eu falei aqui, eu abordo também em outros vídeos, alguns até aprofundo mais, porque aqui eu só quis mesmo mostrar o jeito de se fazer, de se entregar um roteiro pronto, de se fazer um bom roteiro para que o pessoal de captação entenda perfeitamente. O primeiro episódio, por exemplo, do Tempero na Mochila, que foi feito numa aldeia dos índios Pataxós, ela recebeu nota 10 do jornal O Globo. Eu comentei isso em algum vídeo e achei bem legal isso. E o roteiro era estruturado exatamente como esse que eu mostrei aqui. Agradeço a sua companhia até aqui.
Lembro mais uma vez que este é um conteúdo também jornalístico, não só de jornalismo de entretenimento, que é jornalismo em rádio, TV e internet. Então serve para todo mundo. E agradeço a companhia até aqui, espero te ver em outros vídeos. E obrigado e até a próxima. Abraço.